Dando continuidade, então, ao 16º Encontro dos Associados da APINE, agora será realizada a palestra com o presidente da EP, Luiz Augusto Barroso. Com a palavra. Bom, pessoal, bom dia para todos, mais uma vez. Acho que todos aqui me conhecem de outros carnavais. Eu sou uma pessoa bastante informal e eu acho que essa informalidade ela acaba sendo chave para a gente discutir uma série de assuntos que são importantíssimos aqui para a gente. Então, quer dizer, eu, quando cheguei, fiz o cheque de sanidade sentado lá atrás na última fileira para ver se os slides ficavam legíveis e visíveis e vi que, para quem está lá atrás, a fonte, infelizmente, vai ficar pequenininha, mas aqui eu estava fazendo um problema de despacho entre locação de cadeiras e a gente tem aproximadamente 10 cadeiras vazias aqui na frente. Então, quem estiver lá atrás e quiser sentar aqui na frente, eu acho que seria interessante, sob o risco de prejudicar a visualização dos slides, embora eles estejam transparentes, tá? Estejam disponíveis para todos. A segunda coisa, lá na EPR, uma das coisas que nós criamos, eu vou contar para vocês, nós criamos uma possibilidade de uma pessoa da empresa ser presidente da EP por um dia. Essa pessoa, na verdade, ela me acompanha, segue a minha agenda o dia inteiro, fica comigo, para essencialmente ver como a vida do presidente, ela não é fácil, né? Isso surgiu de uma ideia de que, poxa, mas o que faz o presidente da EP? O presidente da EP trabalha, né? Então, nós convidamos as pessoas, iniciamos isso com um assistente administrativo, que me seguiu um dia, foi uma experiência bastante interessante, e depois da apresentação que eu escutei aqui de manhã de todos, principalmente a do Guilherme, eu queria, Carlos, já convidar o Guilherme para ser o presidente da EP por um dia, né? Porque a visão do Guilherme sobre o aperfeiçoamento do modelo setorial, ela é tão interessante, Guilherme, acho que você foi tão completo nos pontos, que eu estou até pensando aqui o que eu vou fazer de apresentação, dado que você praticamente já fez a grande apresentação do aperfeiçoamento do modelo setorial. Mas vou tentar agregar algumas coisinhas um pouquinho diferentes para a gente começar a discutir. Então, começando um pouquinho aqui com vocês, eu separei a apresentação em 5 pontos. Quer dizer, a primeira parte, o App News, é a minha sessão de terapia, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês como é que estão as coisas lá na App. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês aquilo que o Eduardo já adiantou, que é de onde a gente veio e para onde a gente quer ir, qual é a nossa visão. Depois vamos entrar nos temas de curto e médio prazos. Vou falar um pouquinho do futuro do setor elétrico de uma forma mais geral, mais conceitual, e entraremos nas implicações desse futuro e o Brasil. Então, começando, App News, e agora eu vou pedir licença para os senhores, essa aqui é a minha sessão de terapia com vocês, para contar um pouquinho sobre a app que eu encontrei, eu que há aproximadamente 3 meses, né, era uma pessoa que estava numa indústria completamente diferente e vim de uma dinâmica bastante diferente. Então, como é que está a app? A app, ela agora ela tem um slogan muito forte, que não há tabus, toda ideia é bem-vinda, tá? Então, a gente vai discutir toda e qualquer coisa lá, e isso é uma postura do governo e do Ministério como um todo também, estamos abertos. O que a gente quer? A gente quer, essencialmente, trabalhar no fortalecimento da app como uma empresa de referência mundial em estudos de planejamento, no horizonte de aproximadamente 5 anos, tá? Essa é a nossa meta, e a gente espera, quando atingir a meta, se Deus quiser, conseguir dobrá-la, e com isso a gente ser cada mais uma referência mundial, porque o Brasil pode fazer isso, o Brasil tem capacidade. Segunda coisa, a EPR, ela quer atuar justamente como a missão que me foi dada pelo secretário executivo Paulo Pedrosa, de uma forma mais destacada e mais integradora dentro do setor elétrico. Quer dizer, a gente quer ser mais transversal para que a gente possa atuar na formulação dos aspectos de política e aperfeiçoamentos. Depois, nós vamos buscar, que essa é uma postura também desse governo, um alinhamento entre os objetivos do planejador e os incentivos privados. Isso é fundamental para que a gente tenha realismo. Depois, a gente vai trabalhar no aperfeiçoamento no ambiente de negócios, e essa frase é muito importante para mim, apoiando o Ministério nesse objetivo. O Ministério ele tem, na figura do ministro Fernando Coelho Filho, uma pessoa bastante dinâmica, bastante jovem, bastante pensadora e bastante cabeça aberta. E o ministro ele teve a felicidade de escolher 3 secretários que transmitem muito essa visão. Eu acho que
Naturalmente, eu tenho o Eduardo Azevedo, a minha contraparte mais imediata, por uma razão até de escopo, mas eu não posso deixar de mencionar aqui o papel também do secretário de Energia Elétrica, Fábio, que é uma pessoa de não só caráter, como conhecimento fundamental, especial, excepcional, e que a gente vem atuando de forma muito integrada, Fábio, e também do secretário de Petróleo e Gás, Márcio Félix, uma pessoa também de conhecimento e caráter excepcionais, com quem nós vamos nos articulando para os aperfeiçoamentos necessários. A EPE, nesse ponto, ela tem o seu quadradinho, esse quadradinho ele tem um tamanho, a gente tem consciência desse tamanho e, efetivamente, o nosso papel, nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para contribuir, nós somos muito mais apoio nesse processo. Mas nós queremos ser uma voz ativa. Eu brincava com o Guilherme ontem, que esse evento tem uma característica muito interessante, são duas pessoas que falam muito, Guilherme? É você e eu, Então, se deixar o microfone aberto, eu falo muito. Se deixar o microfone aberto, o Guilherme fala muito também, E, pelo hábito que eu tenho de falar, nós vamos falar, vamos contribuir, vamos efetivamente ser uma voz ativa. Bom, o que é a EP? A EP, a gente está hoje, eu tenho gasto boa parte do meu tempo com foco nas questões internas, onde aqui eu queria deixar bem claro o que são as questões internas para mim, valorização da equipe, que é uma equipe de alta qualidade. A EPE tem 324 funcionários, idade média do corpo técnico da EPE é 40 anos de idade, e 65% do meu corpo técnico tem mestrado ou doutorado. É um pessoal de altíssima especialização, um pessoal que conhece todos os desafios do setor, é um pessoal que tem condição de pensar praticamente em todos os problemas, e é um pessoal que, para mim, foi uma grande surpresa. Eu tenho focado na valorização dessa equipe. Eu talvez seja o único, talvez nos pouquíssimos casos, de uma pessoa que foi para o alto escalão de uma gestão de uma empresa pública, onde eu não levei ninguém, quer dizer, eu estou na EP com as pessoas que estão lá, e as pessoas me perguntam, mas você está aqui sozinho? Eu falo, não, eu estou aqui com vocês, vocês são a minha equipe, isso é fundamental para mim. Então, efetivamente, a EP ela é o Barroso, mas a equipe que a gente tem lá, que é a equipe que é muito boa, eu queria dizer isso para vocês, é muito importante. E nós estamos trabalhando uma gestão descentralizada e participativa. O mote bom é discordar, concordar é ruim. A gente tem discordado muito no elevador, no corredor, nos e-mails e tudo mais. Tem sido uma experiência muito interessante, porque na discordância surgem as ideias. Nós temos também trabalhado muito no alinhamento institucional, quer dizer, efetivamente aqui, eu acho que o ministro Fernando Coelho Filho, o secretário Eduardo Azevedo, o secretário também Márcio Félix e o secretário Fábio Alves, a gente tem se alinhado muito, assim como o diretor-geral do ONS, Luiz Eduardo Barata, o meu amigo Rui Altieri, o Romeu também, nós estamos trabalhando nesse alinhamento institucional, que ele é fundamental para que a gente tenha as estrelas formando uma grande constelação e com isso a gente possa materializar o que a gente realmente quer. A gente quer criar um ambiente muito propício para diálogo e com transparência nas ações, onde transparência, eu me refiro aqui, foco em ferramentas e modelos computacionais adequados, coisas que reflitam a realidade da nossa matriz energética. Obviamente, esse é o lado romântico da coisa. O lado prático é que a situação orçamentária da EP ela não é boa, quer dizer, não é um privilégio da EP, isso é uma coisa que atinge todo o serviço público. O Brasil é um país que deve hoje 170 bilhões de reais de dívida primária, mais 500 bi dos juros da dívida pública, então a situação ela não é boa, não é razoável. E é difícil, mas a situação da EP ela é particularmente muito complexa. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho de verba de orçamento e capacitação R$300 mil por ano, com 324 funcionários, isso dá menos de R$1.000 por ano por funcionário, dividindo por 12, dá menos de R$80 por mês por funcionário. Eu telefonei para a rodoviária, uma passagem Rio-Petrópolis de ônibus custa R$25, aliás, 27. Quando você volta mais 27, você pode comer um almoço no lanche da esquina, ali, o cachorro quente. O que eu tenho de verba por mês, por funcionário, não permite mandar as pessoas fazerem um treinamento em Petrópolis. Essa é uma situação difícil porque a EP é uma empresa de ciência, a EP é uma empresa de pensamento, a EP é uma empresa de pesquisa, mas eu tenho contado nesse ponto com o apoio incondicional do ministro para tentar reverter esse quadro. Mas é uma situação realmente que eu queria deixar bem transparente. Segunda coisa, ferramentas computacionais e agilidade. Nós estamos buscando mais agilidade na empresa. A agilidade no setor público ela é difícil,
tá? Ela é complexa, eu estou aprendendo isso, mas estamos buscando, e principalmente busca por consulta com cultura empresarial. Quer dizer, a cultura empresarial ela tem que estar permeada, as pessoas têm que pensar com a cabeça de como os outros interpretarão as nossas ações, que é pensar de forma empresarial. Então, essa é a história, e aqui termina a minha sessão de terapia. Bom, agora que eu estou mais leve, a gente pode falar de coisa técnica de verdade. Então, primeira coisa, planejamento, né? Quando se fala em planejamento, a gente acha que o planejamento faz tudo, né? E o planejamento, ele é uma cadeia de ações integradas. Essa é a sua retórica, e esse quadrinho reflete muito. É um quadrinho que foi devidamente furtado da Universidade Comilhas, de onde eu orgulhosamente dou aula há 10 anos, e que reflete muito bem o que é o planejamento energético. Ele inicia com algo chamado política energética. Política energética é algo muito maior, é algo de país, que define um conjunto de diretrizes. Essas diretrizes de política energética, elas são entradas para o processo de planejamento propriamente dito, e o processo de planejamento ele tem que buscar duas coisas: conseguir a adequabilidade do suprimento e a firmeza do suprimento. A adequabilidade é garantir que existirão cadeiras para que todos sentem nessa sala, se assim desejarem, e firmeza é garantir que essas cadeiras aguentarão o peso de uma pessoa ao receberem dita carga. Tá? Quer dizer, um planejamento que garanta a adequabilidade, mas não tem a firmeza, ele não garante o combustível para a produção da energia na hora que você precisa. E uma vez que a gente monta a expansão garantindo adequabilidade e firmeza, essa expansão ela é entregue para o ONS, e o ONS faz a operação, e o ONS na operação ele busca a segurança de suprimento, e essa cadeia de ações integradas ela tem dinâmicas temporais bastante diferentes, efetivamente. Aqui no passo, eu apertei a luzinha que mandaram aqui. Aqui no passo inicial é uma coisa de muito mais longo prazo, aqui é algo de mais longo, médio prazo, e a operação é algo de curtíssimo prazo. Então, um exemplo de ações de política energética, eu queria ressaltar. A Angela Merkel aqui não quer mais nucleares na Alemanha. Tá? Ok, não quer nucleares na Alemanha, vamos pensar no plano B. A União Europeia, no início dos anos 2000, definiu que queria ser 20% renovável em 2020, plano 2020. Ok, vamos buscar essas metas. Existem países que aqui querem desenvolver algumas fontes porque querem fazer incentivos à cadeia produtiva. Ok, cadeia produtiva é uma decisão de país. É uma decisão que pode suscitar por que eu vou investir numa cadeia produtiva de um segmento da economia e não de outro. Perfeito, a gente define isso aqui e isso vira uma restrição para o grande problema de otimização que é resolvido nas cadeias ajusantes. Essa vida aqui já era muito complicada e ela ficou muito mais animada recentemente, quando nós começamos a ter os chamados recursos com produção fortemente variável. Eu acho o nome intermitência ruim, acho o nome é realmente péssimo. Eu acho que são recursos que têm produção variável. E a produção variável, ela traz, evidentemente, desafios. Aqui no médio prazo, recursos que têm produção com forte sazonalidade, e principalmente aqui no curto prazo, nós temos cada vez mais recursos que têm forte variabilidade de produção horária, e até mesmo intra-horária. Isso muda um pouquinho a forma como o planejamento do século 22 terá que ser feito, porque o do século 21 já está sendo feito. Eu vou chegar lá daqui a pouquinho para vocês, usando essas características e representando esse tipo de coisa. Bom, então, de onde a gente veio? Tá? Basicamente, pessoal, sendo bastante transparente, eu sou uma pessoa muito transparente, tá? Nós viemos num setor fragmentado. Aqui começa a minha segunda consulta de terapia, que eu vou dizer para vocês como é que eu particularmente vejo o setor hoje em dia. Ele é um setor que tem muitos interesses individuais. Esses interesses individuais, lamentavelmente, levam o setor a se distanciar dos seus objetivos centrais, dos seus objetivos integrados, que é de fornecer energia com confiabilidade a preços competitivos. Ele é um setor bipolar, tá? Quer dizer, eu tenho pessoas que eu recebo que me dizem que querem um mercado com preços, horários e tal, e tem que abrir tudo, e portabilidade, fazer, e no dia seguinte as mesmas pessoas me dizem, mas que querem também ter a garantia de um PPA e querem um contrato indexado, com os riscos no consumidor final, aumentando o prazo do PPA para 40 anos, que a energia de reserva é a salvação, que temos que fazer. Eu realmente não entendo, acho que a gente tem que ir para o nosso divã aqui, setorial. Tá? Bom,
É um setor que efetivamente veio do intervencionismo, é um setor intervencionista, e o setor intervencionista, ele até explica muito dos interesses individuais que prevaleceram, porque no ambiente intervencionista se buscam soluções intervencionistas, se geram os puxadinhos, com os puxadinhos a gente não garante a coerência do todo. É um setor que vem de falta de transparência, credibilidade, comunicação e previsibilidade, quer dizer, realmente a credibilidade que a gente tem na formação de preços, ela, lamentavelmente, não é boa por uma série de razões e de interferências que ocorreram. É um setor que não se comunicou muito bem e é um setor que não foi muito previsível, onde até o passado é imprevisível muitas vezes. E é claro que isso tem como consequências a perda do papel do preço e da contratação como indutores de eficiência. Isso implica numa burocracia muito elevada, quer dizer, eu fico fascinado lá na EP quando eu aprendo que para a gente fazer uma habilitação no leilão, as pessoas levam os documentos em papel, literalmente em papel. Isso faz com que nós recebamos em papel, e o que é feito quando o documento chega em papel? Ele é escaneado, né? Então, é aquela coisa de, gente, mas por que já não vem digital? Por que já não vem eletrônico? Tá? Isso realmente é um processo complexo, que a gente tem começado a mudar. E, para mim, o que é mais dramático é que isso tudo tem nos levado a um caminho de muita inibição à inovação, porque os incentivos à inovação eles são ruins, porque a gente gasta hoje mais tempo, basicamente, tentando conseguir um puxadinho aqui e um ali, do que pensando na parte técnica efetiva, que é o que gera as ideias, que é o que gera a ciência e é o que gera a inovação. Bom, para onde a gente quer ir? Nós queremos ir, esse é o nosso norte, tá, para um setor que seja dinâmico, adaptado a novas tecnologias, com visão de longo prazo, e responsabilidades definidas. Tá? Esse ponto é fundamental. Baseado num conjunto de princípios. Aqui estão os princípios. Então, esses princípios que o próprio secretário Eduardo Azevedo já elencou alguns deles na sua fala de manhã, eles são princípios que estão tatuados na gente, em todos no Ministério, a gente tem buscado isso. São princípios que buscam eficiência, o realismo, a transparência, a inovação, sustentabilidade, a isonomia. O meu casamento com o Barata, ele se reflete em segurança de suprimento, custo e risco, quer dizer, qualquer desacoplamento entre planejamento e operação, ele vai se refletir em ou maior custo, ou maior risco, isso aí é plain vanilla, previsibilidade, simplicidade, meritocracia, efetivamente ganho melhor, e conformidade. As regras precisam ser críveis e precisam ser implementáveis e cumpridas. Essa, vamos dizer, é a bandeira para onde a gente quer apontar o nosso caminho, né? Para onde a gente gostaria de ir. Tá? Bom, e o Estado, o que é que faz? O Estado ele tem um papel definido, quer dizer, o Estado ele tem como papel criar um ambiente de confiança e promover a base conceitual para o funcionamento da economia de cada setor, com princípios e principalmente visão de longo prazo. O investidor, eu acho que vocês representam muito bem, na minha visão, o investidor ele é até pouco suscetível a movimentos de curto prazo, desde que a gente tenha a derivada do longo prazo muito bem definida. A visão de longo prazo é o que interessa no investimento de alguns bilhões de dólares e de prazo de maturação, de amortização muito longo. A gente quer saber para onde a gente vai, no curto prazo a gente sempre pode fazer um ajuste aqui e ali. E isso vem acompanhado da necessidade, na minha opinião, de diretrizes muito claras, de política energética, industrial, como eu falei antes, que devem ser incorporadas no planejamento. Então, a gente conseguindo alinhar isso, as decisões, elas nem sempre vão agradar a todos, mas elas têm que ser explicadas, a gente na vida tem que dizer por que a gente está querendo fazer algumas coisas, e eu acho que com isso a gente consegue andar bem. Bom, aí eu cheguei na EP, né, entrei lá e já até escutei a piadinha aqui fora de que na época do Maurício era fácil encontrar o Maurício aqui no meio de todo mundo, porque ele era o mais alto, eu sou mais baixo, então a gente trocou a maior pessoa do setor pela menor pessoa do setor, e eu fiz questão, quando o Maurício esteve na EP me visitando, tirar uma foto com o Maurício. Eu sou literalmente da altura da cintura do Maurício, né? O Maurício bate aqui, né? É uma coisa engraçadíssima, essa foto eu não posso divulgar, porque senão vai virar meme por aí, né? Mas, e eu cheguei lá, né? Entrei e encontrei a minha geladeira, né? O Maurício é uma pessoa muito querida, encontrei a minha geladeira, e a minha geladeira tem uma listinha, né? E aí, quais são os temas da minha listinha, da minha geladeira? São esses aqui, vou até voltar, para vocês não ficarem desesperados, tá? Isso aqui é o que está na minha geladeira,
Então, a minha geladeira, tal como a geladeira do Paulo Pedrosa, a geladeira Fábio Alves, a geladeira do Eduardo Azevedo, a geladeira do Márcio Félix, a gente tem uma lista que eu apenas gostaria de comprar maçã, laranja e banana, mas não. A nossa lista, ela vem, nós temos que ter sincronia entre instituições. Quer dizer, não tem dúvida, pessoal, que nós arrancamos, quando houve a partir de final de julho e principalmente final de agosto, não tem dúvida que nós arrancamos num processo levemente descoordenado. Isso é normal. É normal porque nós estávamos todos encontrando, cada um, o seu espaço, nos acomodando. Quantas vezes eu não troquei ligações com o Fábio, que eu dizia, Fábio, eu não sei o que eu faço com isso. O Fábio, rapaz, chegou aqui, estamos aprendendo, você me ajuda, eu te ajudo. E nós estamos nesse processo de acomodação. Isso é natural, e é o primeiro item na nossa listinha de geladeira. A gente vai sincronizar, isso vai acontecer. Como dizia Chávez, não criemos pânico. Na verdade, não é Chávez o venezuelano, é o nosso Chávez mexicano. Segunda coisa que nós vamos buscar, realismo na expansão da oferta. Isso é fundamental. O realismo na expansão da oferta, ele tem uma aplicação muito grande nas ações para sobrecontratação. Cada tema desses, pessoal, é um tema bastante grande, mas aqui já existem ações que foram tomadas, até existem opiniões, até mesmo um pouco diferentes, entre como conduzir alguns assuntos, mas é um assunto que está na nossa lista. Outro tema fundamental para a gente é a financiabilidade do setor. Isso foi comentado já por todo mundo, mas efetivamente nós teremos que buscar novas fontes, e as novas fontes elas vão vir com novas taxas, novas condições, que isso vai ter um impacto muito grande na cadeia, mas nós temos que ser realistas, não dá para a gente tentar fazer milagre com o que nós não temos, e estamos trabalhando em tentar buscar as melhores condições possíveis para que a financiabilidade do setor ocorra de uma forma bastante sustentável. Bom, aí nós temos os leilões, então, como o próprio secretário Eduardo anunciou, nós fizemos o leilão das PCHs e CGHs agora na semana passada, foi um leilão interessante, um leilão competitivo, nós tivemos um desconto de 8% em relação ao preço, em um leilão onde nós tentamos trabalhar com um preço teto um pouco mais realista, e faremos agora o leilão no final do ano também, da solar e da eólica, que a gente também vai tentar incorporar aí algumas novas diretrizes, E teremos também o leilão da transmissão. A transmissão, efetivamente, agora no final de outubro, é algo que é fundamental para a gente, e a própria decisão de postergar o leilão um pouquinho, ela foi acertada, tendo em vista a necessidade de atrair mais competição e a gente conseguir destravar os investimentos na cadeia. Aí nós tivemos a batalha da sopinha de letras, que são os tais dos parâmetros de aversão ao risco. Então, tem o CEDEF, a SAR e o CEVAR. E, basicamente, aqui, a nossa sopinha de letras, o que é isso? Tudo isso é a mesma coisa, pessoal, está tudo integrado. Custo do déficit, existem trabalhos feitos já sobre isso, mas existe um grande projeto de pesquisa e desenvolvimento, que hoje é um projeto estratégico da ANEEL, que está em andamento, cujo tema é metodologias para cálculo e aperfeiçoamento da função de custo de déficit. Então, espera aí, gente, vamos sincronizar. Temos que, pelo menos, esperar os resultados desse projeto para que a gente possa fatorar e incorporar essas decisões no nosso planejamento. Isso vai levar algumas ações, algumas já foram anunciadas, mas trabalharemos a partir de janeiro de 2017 com um patamar de segmento único para o planejamento e operação, o que é algo muito importante porque vai alinhar pela primeira vez os critérios entre as duas funções. Então, função de segmento único e qualquer aversão ao risco adicional é calibrada na sopa de letrinhas. A sopa de letrinhas é a SAR ou CEVAR, superfície de aversão ao risco, valor em risco condicional. Isso é tudo confusão, na verdade, de matemático, para refletir um único interesse, que é a busca por uma maior segurança operativa, que na SAR ela é buscada diretamente, o modelo sabe qual é o nível meta que ele tem que perseguir e é penalizado caso contrário, e no CEVAR ela é buscada indiretamente. O modelo não sabe qual é o nível meta que ele tem que perseguir, mas ele leva algumas penalizações caso ele faça uma operação que se afaste de um nível meta que ele não sabe. Então, não tem dúvida que a SAR é mais física, a SAR é o aperfeiçoamento que a gente vai buscar implementar em 2018, e o CEVAR é a medida que indiretamente busca a segurança de suprimento e que a gente tomou a decisão de atualizar os parâmetros, porque de fato ficaram descalibrados, para maio de 2017. Então, essa foi uma decisão pragmática e esses assuntos vão andar.
Depois entra o tema na minha geladeira, que está pintado em fonte negrito, tamanho 32, vermelho e sublinhado, chamado Revisão Ordinária de Garantias Físicas, né? Esse é um tema, de fato, espinhoso, não tem dúvida, mas, gente, não tem tabu, esse é um tema como outro qualquer, e o meu antigo chefe, o Mário Veiga Pereira, tem uma frase muito boa, que os problemas não são biodegradáveis, tá? Então, os problemas não são biodegradáveis, esse problema não vai desaparecer só porque a gente vai fingir que ele não existe, não é isso. Então, vamos encarar. O que é encarar esse problema? Existe um estudo feito, grande, feito 2 anos e meio, que chegou a várias conclusões. Obviamente que o dever de casa de humildade, que nós, pelo lado técnico, temos, eu principalmente, é de estudar esse estudo, entender o que aconteceu, o que foi feito, quais foram os critérios, e entender por que algumas escolhas foram feitas. Cabe a gente decidir, vamos atualizar alguma coisa desse estudo, e evidentemente, nesse caso, fazer uma consulta pública e considerar publicar, vamos parar tudo e esperar e pedir um pouco mais de tempo para olhar esse tema com mais calma. São decisões que estão sendo discutidas e pensadas com muito cuidado, mas, porém, com muito pragmatismo. E, nesse ponto, eu só queria falar de uma parte técnica por 2 minutos com vocês. A garantia física ela é formada por 2 atividades. Calcula-se o tamanho de uma torta e reparte-se a torta entre todo mundo. Para o cálculo da torta, todo mundo diz, olha, mas a torta tem um fator de fricção, que a PSR dizia, e você estava na PSR, como é que você vai fazer? Muita calma, gente. Para calcular a torta, representando o sistema com as condições realistas, nós precisamos de dados. Dados esses que dependem de processos institucionais, regulatórios e legais. Dados esses que eu dependo de estudos de batimetria, eu dependo de resultados da ANA. Se esses resultados não chegarem, eu não posso, pessoal, pegar os dados de todo mundo e botar o número que eu quero. Não existe isso, tá? Então, nós temos uma questão de dados. Temos que organizar isso institucionalmente. Ponto 2, temos que fazer o rateio. Mas o rateio do período crítico, na verdade, é uma confusão dos diabos. Vamos parar para pensar um pouquinho. Se nós relemos a portaria 303 e a 258, ela é muito taxativa. Como é que você rateia a garantia física entre os agentes? Pela valoração econômica da energia produzida, produto entre geração e ICMO sobre somatório de geração e ICMO total. Por que nós fazemos isso? As térmicas, porque as térmicas nós temos um modelo computacional que as representa de forma individualizada. Por que nós não fazemos isso nas hidráulicas? Porque nós não temos um modelo computacional que as representa de forma individualizada. Então, nós temos que fazer isso para o bloco hídrico e depois usar um processo de rateio, que é a individualização. Então, para implementar o processo da 313 ou 258 per se, nós precisamos de um modelo individualizado, claro. Tá? Eu acho que ninguém aqui tem dúvida disso. Tá? Então, esse é um processo, é um aperfeiçoamento que a gente vai ver. O que você pode fazer? Uma mudança? Dá para fazer em 1 ano? Dá para fazer em 2 anos? Não dá? Então, essas discussões, nós estamos hoje com muito discernimento, mas muito pragmatismo, e vocês podem ter certeza, com bastante razoabilidade, porque as pessoas, inclusive, que estarão à frente desse processo, para explicar a vocês as decisões que serão tomadas, somos nós. Somos aqui, na verdade, o aniversariante do dia, eu, o Eduardo, eu, o Luiz, o Paulo. Eu acho que nós ali que estamos olhando esse processo, tá? E a gente vai fazer de uma forma comunicativa e para explicar para vocês as decisões tomadas, mas é um processo hoje, tá, pessoal? É aberto, é um processo que hoje nós estamos basicamente indo para a escolinha e estudando o procedimento que foi feito para ver o que se pode conseguir. Bom, aí nós temos plano decenal, plano nacional de energia. O PDE 2025 é algo que nós vamos deixar um pouquinho de lado e vamos trabalhar no 26, queremos aperfeiçoar o 26, queremos um plano decenal mais dinâmico, queremos um plano decenal que represente cenários, que represente certezas, um plano decenal que não ancore os senhores nos números que lá estão, porque o que o plano decenal não vai fazer, gente, é adivinhar qual vai ser o mix energético do Brasil em 2026. Se nós fizermos isso, nós estamos num processo de planejamento determinativo, o que não é o caso. O plano decenal ele é uma referência, e essa referência ela tem que trazer para a gente as análises what if. E se eu não tiver tal recurso? E se a participação dos renováveis aumentar? Nós vamos perseguir esse tipo de análise para tentar trazer uma informação mais robusta para os senhores. Consulta pública é o lema, aqui o lema é perguntar ao mercado o que o mercado quer saber. Publicaremos agora uma consulta pública sobre governança dos modelos computacionais e Mercado Livre.
tá? Isso está no forno, está para sair agora nos próximos dias. Eu tenho na minha listinha de geladeira também um conjunto de ações que precisam ser desenhadas para a implementação das metas que foram prometidas já na COP21. Quer dizer, o Brasil, ano passado, se comprometeu a, dentre muitas coisas, garantir em 2030 10% de eficiência energética e uma participação de energias renováveis de 23% na produção, muito cuidado nessa palavra, produção do setor elétrico em 2030. É claro que isso tem que ser pensado com muito cuidado, porque se eu aumento a eficiência energética e diminuo o consumo, e se a economia efetivamente não tiver o crescimento que baseou a definição dessas metas, isso é fundamental, pode ser que lá na frente eu consiga atender a meta de produção de renováveis, mesmo sem fazer investimentos adicionais, tá certo? Só com a redução de consumo. Pode ser que não. Então, olha que dilema interessante, olha o papel das políticas públicas aí entrando para nortear esse conjunto de ações. Bom, leilão, a gente quer efetivamente aperfeiçoar leilões, então tem aperfeiçoamentos de curto, médio prazo e mais longo prazo. Os de curto prazo, sem dúvida, habilitação, o critério de seleção de fontes. Aqui a gente precisa ser mais criterioso, explicar um pouquinho melhor por que a gente faz uma caixinha com uma tecnologia e outra, quais são os critérios e tudo mais. Sistemática, eu acho que a sistemática ela demanda aperfeiçoamento já hoje. O leilão de 2 fases, ele é muito bom, mas ele talvez possa ter algumas mexidinhas que garantam muita competição e que quebrem o aprendizado do mercado. E a gente também vem criando uma agenda positiva para o gás natural, uma iniciativa muito grande do secretário Márcio Félix, a pedido do ministro, que é a iniciativa Gás para Crescer, onde o que a gente quer com Gás para Crescer é essencialmente apresentar qual é a visão do governo para o gás natural, como é que esse negócio se enquadra num conjunto de ações. Vai sair na próxima semana a consulta pública, e a ideia aqui é colocar um conjunto de papers no mercado para perguntar a todos os senhores o que vocês acham dos temas que a gente está pensando. Não é algo que a gente vai dizer, vamos fazer isso. Não. A gente quer justamente consultar e entender para que a gente possa dar um passo para frente. Também temos uma iniciativa similar para os biocombustíveis, é a iniciativa Bio Brasil. Bom, então, a melhor frase que traduz a minha listinha de geladeira, e mais uma vez, a dos secretários, Paulo Pedrosa, Fábio Alves, Eduardo Azevedo e Márcio Félix, é igual. Eu acho que é essa aqui, a UTI, ela efetivamente recebe um paciente novo a cada hora, tá? Eles chegam aos montes. Bom, mas a gente tem um futuro, tá? Então, dando a listinha de geladeira de lado, vamos olhar um pouquinho para frente. Então, para frente, eu queria fazer uma reflexão, acho que, em primeiro lugar, com vocês, quer dizer, o que está acontecendo no mundo afora? Aqui os slides talvez fiquem pequenininhos, o pessoal da bagunça está sentado lá atrás, né? O pessoal aqui da frente vai ver melhor, os primeiros alunos. Reflexões muito interessantes. Isso aqui não dá para ver muito bem, mas o que é o futuro? Tá? Nós compilamos aqui, e fica de informação para os senhores, isso aqui é a evolução do preço obtido em leilões de energia eólica em vários países do mundo desde 2010. Tá? Então, grosseiramente, o mundo comprava eólicas a $100 o megawatt-hora, o mundo compra eólicas a $40 o megawatt-hora. Tá? Mas $40 é muito baixo, só tem maluco fazendo essas ofertas, esses caras são tudo investidor que não vai fazer, investidor sério. Bom, quem está respaldando essa construção aqui? Acciona, Endesa, Enel e outras empresas também, tá? Investidores privados, que se citar Eng e outros também. Bom, solar. Solar é uma festa, tá? Solar, nós comprávamos solar, o mundo, a $200 em fevereiro. O Brasil comprou solar a $80 em agosto de 14, o primeiro LE. Foi o menor preço de energia solar. Não precisa tirar foto não, que o slide vai estar disponível. Preste atenção que é melhor. Os slides vão estar disponíveis. É importante, tá, pessoal? Tudo disponível, porque isso aqui é importante. O Brasil fez o leilão mais barato de solar do mundo, tá? $80 o megawatt-hora, e hoje o Brasil paga talvez um dos maiores preços de energia solar do mundo, porque os preços hoje da energia solar já estão inferiores a $40 o megawatt-hora. Dando um zoom na América Latina, esses aqui são os preços que o Chile, o México e o Peru têm pago por eólica e solar. Então, só para pegar aqui o caso do Peru, $38 pela eólica, 48 para solar. O caso do México, $45 na solar, $55 na eólica. E o que é realmente eletrizante, né, como dizem os americanos, thrilling completamente,
é isso aqui, que a dinâmica é muito rápida. Olha que coisa interessante. O pessoal de Dubai comprou solar a $29 o megawatt-hora no início desse ano, em maio desse ano. Tá? É 29,9. Tá? Aqui está 2,99 cents por quilowatt-hora, mas é só multiplicar por 10 que a gente faz a conversão. 29,9. Aí o pessoal de Dubai achou que tinha um preço solar mais barato do mundo. Há um mês e meio, os chilenos compraram solar a 2,91. Tá? Isso contratos de longo prazo. E a semana passada, o pessoal de Dubai deu troco, comprou solar a $24 o megawatt-hora, tá certo? Por que isso é importante, pessoal? Porque isso é uma quebra de paradigma muito grande, respalda muito o que o Guilherme falou pela manhã. Quer dizer, as renováveis estão aí mesmo, o ganho tecnológico, o ganho de investimento está aí mesmo, tá? E depois, se houver tempo, eu ainda conto para vocês como é que o Chile, que tem um fator de capacidade pior do que o do Brasil, tem um custo de investimento maior do que o do Brasil, conseguiu um preço tão camarada, tão legal. Com um detalhe adicional, que no Chile, o contrato que é oferecido, um PPA de 15 anos, é um contrato por quantidade, que a solar tem a obrigação de entregar energia em algumas horas do dia, caso não produza, compra energia no custo marginal de operação chileno. Tá? Então, é uma reflexão que fica aqui para a gente. No final da apresentação, se houver tempo, eu conto para vocês o mistério chileno. Bom, o que é o futuro? O futuro, pessoal, é inovação tecnológica, é penetração de recursos energéticos distribuídos e o empoderamento, essa palavra é horrível, tá? Mas ela existe, do consumidor. Ela é efetivamente o consumidor que quer participar, quer produzir a sua energia, quer armazenar, e um consumidor que em muitos mercados hoje já participam. Hoje, cerca de 10% da demanda do PJM, é um grande pool do mercado americano, da costa leste. O PJM ele cobre 13 estados americanos. 10% da demanda de ponta do PJM já é atendida por resposta pela da demanda. Isso são 15 mil megawatts, por sinal, 15 minutos é o tempo que eu tenho para terminar ali, não se preocupe, terminaremos no prazo, obrigado. 15 mil megawatts, tá? É bastante coisa. E quem fornece essa resposta pelo lado da demanda é interessantíssimo. Aqui não dá para ver, mas é claro que a indústria é bastante parte do processo. Mas são basicamente edifícios, serviços, hospitais, indústrias, comércio, residências. É alucinante, tá? Isso é realidade, tá, pessoal? Está acontecendo. Agora, o mundo está diferente mesmo, né? Porque ontem, na calada da madrugada, eu estava pensando o que a gente podia fazer aqui no nosso setor, e eu comecei a achar que tem até gente dizendo que, poxa, esse negócio de PPA de longo prazo está começando a morrer, porque com o amadurecimento dos mercados e a liquidez que é trazida pela dinâmica, será que a gente precisa ficar travado durante 30 anos num contratão? Tem que pensar. Esse é um artigo que eu recomendo vocês lerem, da Green Tech Media, saiu, eu peguei ele ontem à noite, de madrugada, literalmente, tá? Bastante interessante. E, quando eu achava que eu já tinha visto de tudo na minha vida, eu descobri um artigo mais sensacional ainda, tá? Obviamente que eu não faço nenhum tipo de apologia às drogas, mas um artigo que o consumo de energia elétrica nos Estados Unidos, associado à plantação de maconha, literalmente, né? Nos estados onde a marihuana é legalizada, tem causado aumento na ponta do sistema superior à carga de demanda dos carros elétricos. Por quê? Porque foi feito um estudo que os estados que legalizaram a plantação de maconha, eles descobriram que o que o pessoal lá da marihuana precisa para produzir maconha? Basicamente, secagem, ar-condicionado e iluminação. Então, eles ligam tudo, pum, é um negócio, né? Negócio de maluco. Tá? Evidentemente, isso aqui não cai na nossa prova, né? Mas só para a gente abrir a cabeça, para vocês verem como esse negócio, realmente o mundo está diferente mesmo. Tá? Bom, o que isso significa para a gente? Isso significa algo que eu recomendo muito a vocês, que é o desafio à teoria econômica marginalista. A teoria econômica marginalista, ela parte do princípio que preços marginais, custos variáveis, garantem a recuperação dos custos fixos. Isso é Economics 101. Se eu falar alguma besteira, o meu membro aqui, que aprovou meu doutorado, professor Edson Silva, me dá um cartão amarelo e vermelho, tá? Mas eu acho que eu aprendi direitinho, e ele está cochichando com a Joísa ali, você me dá um cartão azul também, tá? Essa é a coisa. E nós estamos entrando num mundo que é a sociedade custo marginal zero, The Zero Marginal Cost Society. Esse é um livro que eu recomendo a vocês lerem, que é um livro onde
os recursos renováveis e a geração distribuída que vem entrando, vem mudando a forma como a remuneração dos investimentos ocorrerá, porque os investimentos em grande escala são custos fixos, e se eu tenho uma indústria que o custo variável de produção é muito baixo, próximo a zero, eu tenho um problema. Eu não consigo mais que o preço marginal me remunere o custo fixo. Então, a sociedade custo marginal zero, ela é uma realidade, ela vem mexendo muito com o negócio das utilities, né? Eu acho que a ENGIE é um bom exemplo. A ENGIE fez um write-off de 8 bilhões de euros na Europa, basicamente associado a esse tipo de coisa. Estados Unidos, a mesma coisa, a realidade ela não é diferente. A turma da geração vem buscando os mercados de capacidade para se remunerarem, para garantir uma remuneração um pouquinho mais fixa, e a turma da distribuição está buscando a vida. Quer dizer, a gente hoje discute em todos os fóruns qual é a distribuidora do futuro e qual será o futuro da distribuidora. E esse modelo de negócio é algo que está na agenda de todo mundo. O que a gente precisa fazer, que é o que eu tenho observado mundo afora, é antecipar os ajustes, antes que os problemas aconteçam. Então, primeira coisa, novas tecnologias demandam novos procedimentos de planejamento e operação, exigindo flexibilidade é a palavra, e principalmente análises mais sofisticadas e com maior granularidade, o que exige aperfeiçoamentos de metodologias, modelos e modelagem. Nós teremos que representar cada vez mais as dinâmicas de curto prazo, que o Schuch se referiu à sua apresentação, que são fundamentais para que a gente possa ver, e o Schuch foi muito feliz na sua expressão de ver, visualização, porque hoje nós não vemos, tá, quais são as dinâmicas de curto prazo e seus efeitos nos preços de energia. Nós precisaremos de processos adaptativos, tá? Então, não existe nada que tem que ser escrito em pedra, porque essa indústria é muito rápida, o avanço tecnológico é enorme, e a relação de risco-retorno e de medidas e políticas, ela tem que ser analisada, porque, inclusive, o processo de inserção, ele demanda custos, às vezes, que são altos. Bom, exemplo de adaptação, tá? Eu queria trazer para vocês aqui uma experiência, isso aqui é real, tá? E quem quiser checar, olha, nova geração de ferramentas computacionais para estudos de penetração de renováveis nos Estados Unidos. Essa aqui é a rede chama-se Eastern Interconnection, tá? O Eastern Interconnection é um conjunto de, basicamente, sistemão que vai aqui de baixo, não deu para sair na foto, do New Mexico, até aqui em cima, o pessoal do Canadá, e pega aquela meiuca também de Midwest ISO. É um sistema de geração que tem aproximadamente 6 mil geradores, 60 mil barras, um sistema hidrotérmico. O pessoal do NREL, o NREL é o National Renewable Energy Laboratories, tá? Um laboratório de energias renováveis americanas, fez um super estudo, foi anunciado há cerca de 10 dias, para analisar o impacto da introdução de energias renováveis na operação e no planejamento, utilizando ferramentas desenvolvidas in-house e ferramentas até propriamente disponíveis, que aqui está para vocês lerem depois em casa, que estão representando o sistema em base horária, eles foram até numa representação de 5 em 5 minutos em algum caso, com hidrelétrica, com unit commitment, com rampa, com transmissão, 6 mil geradores, 60 mil barras de transmissão, está aqui grifado, tá? E com variabilidade. Por que isso é importante? Porque isso concluiu que o grid atual do Eastern Interconnection acomoda até 30% de participação de eólicas e solares. O que isso significa para a gente? Uma ótima notícia. Se eu quero, aliás, eu não, né? Se eles querem aumentar isso para 40%, temos que calcular os investimentos necessários. Isso significa planejamento. Isso significa a gente integrar as ações entre planejamento e operação. Isso aqui não é século XXI, eu quis, na verdade, fazer algo inovador, não vou conseguir, porque nós estamos sem internet e sem áudio, mas depois em casa, todos vocês podem clicar aqui, peço a vocês, aqui tem um videozinho, que dura 1 minuto e meio, tá? Que é um videozinho que conta o estudo e mostra as ferramentas utilizadas, mostra os processos feitos, mostra os resultados obtidos, e o que essa turma está fazendo hoje. Bom, mas agora o que isso significa para a gente, tá? Obviamente que isso significa, na nossa palavrinha preferida, aperfeiçoamento do modelo setorial, é o que está na pauta. Tá? E o futuro anterior, ele talvez demore um pouco a chegar ao Brasil, talvez a gente caminhe um pouco mais lentamente nisso, mas esse futuro é inexorável, isso vai chegar, é uma questão tecnológica e a gente tem que se preparar.
O que nós temos no nosso modelo setorial? Na minha visão, nós temos um modelo que ele efetivamente se beneficiou de uma matriz única no mundo. Eu, quando comecei no setor elétrico, lá início de 98, o setor ele era 94% hidrelétrico, né? Então eu achava o máximo, porque nossa formação de preço era probabilidade de déficit vezes custo de déficit, mais 1 menos probabilidade de déficit vezes 0, porque ou eu vertia a água, eu dava déficit, com o comportamento do sistema hidrotérmico, é o comportamento do sistema de Quebec, isso é normal, nós éramos muito hidrelétricos e isso condicionou muitas escolhas nossas, nós fizemos muitas escolhas baseadas nisso. Só que a matriz mudou, e vai mudar muito mais, tá? Então nós estamos nos aproximando cada vez mais do panorama energético mundial, quer dizer, nós éramos os estranhos, os hidrelétricos, nós agora temos renováveis, geração térmica e armazenamento. Então, o mundo quer ser renovável e armazenamento. Nós hoje temos armazenamento sendo renováveis. Nós estamos lentamente nos colocando no mesmo patamar, o que é muito bom, o que vai necessitar justamente nós tenhamos os mesmos procedimentos que são colocados em outros países. Eu acho aqui que isso é normal, absolutamente normal. Então, há uma oportunidade muito grande nesse ponto. Tem o famoso P&D de aperfeiçoamento, onde a minha listinha de Papai Noel para o P&D é só uma, só tem um item. Eu acho que a gente tem que pensar fora da caixa e não ser conservador. E nós temos no Brasil algo que vai ser um desafio para a gente, muitos legados, tá? Que temos decisões passadas, aqui é um exemplo delas, que vão condicionar escolhas futuras. Por exemplo, nós temos muitos contratos de longuíssimo prazo, contratos esses que têm riscos completamente diferentes. O contrato por disponibilidade térmica é diferente do eólico, é diferente da biomassa, é diferente do da solar e tudo mais, tá? Contrato por quantidade também, são contratos que têm riscos para o consumidor e para o setor, vamos chamar assim, muito diferentes. Nós criamos mecanismos para a resolução de problemas muito específicos, tá? Então, por exemplo, a repactuação. A repactuação do risco hidrológico, ela foi um mecanismo criado que destravou, por um lado, uma série de problemas que nós tínhamos, mas ela vai condicionar uma série de ações para o futuro, quer dizer, reflexões que nós mesmos temos pensado, né? O MRE, por exemplo, né? O MRE ele existe para você permitir a gestão do risco hidrológico, mas se eu tivesse por absurdo, todos os geradores contratados no ACR e todos os geradores repactuando os seus contratos, como o risco hidrológico é transferido para o consumidor final, ora bolas, por que eu estou preocupado com o MRE? Dado que o meu risco foi transferido para o consumidor. Segunda coisa, oferta de preços. A oferta de preços, ela existe para quê? Para que o gerador possa fazer o melhor uso do seu recurso, no caso da hidrelétrica, a água, para que ele possa ter mais responsabilidade no atendimento dos seus contratos, tá certo? Ora bolas, se o risco do meu contrato hoje já é transferido para o consumidor, por que a oferta de preços me ajuda, gente? Qual a responsabilidade que eu tenho de ser mais ou menos eficiente? Nenhuma, eu já transferi o risco. Agora, a vida é sempre mais animada, porque a gente tem os geradores que transferiram uma parte do risco, mas não outra parte. Transferiram riscos diferentes. O risco é 90%, 95%, 94%. Então, nós temos uma salada mista aqui, que aí, claro, o camarada que não transferiu, não repactuou, já tem um outro interesse, uma outra dinâmica. Então, tem assuntos que eu acho que a gente tem que pensar. Cotas de garantia física. O mercado regulado ele tem sido a fonte natural de recursos. E isso tudo vai impactar em muitas liabilities que vão condicionar muitas propostas. E aí você fala, mas Barroso, então todo mundo toma Prozac, não vão fazer nada, vão ficar na indústria do puxadinho. Não, eu acho que o fato da gente ter muita jabuticaba não significa que a gente tenha que continuar plantando jabuticaba. Eu acho que se a gente pensar assim, se isso for justificativa para não mudar, a gente vai eternizar a jabuticaba para sempre e aí, efetivamente, nós não saímos do lugar e vamos ficar atrasados. Então, é reconhecer o que a gente tem, vamos ver aqui e olhar para o futuro. Então, na minha opinião, efetivamente, os processos de transição, eles serão fundamentais em qualquer discussão sobre aperfeiçoamento de modelo setorial, porque nós temos muitos legados, tá? Ok. Agora, aonde que a gente pode aperfeiçoar? Tá? Aí agora começa a nossa, até a minha, né, listinha de Papai Noel, lá para frente, para Papai Noel, talvez, dos próximos anos. Ponto número 1, aperfeiçoamento dos modelos computacionais. Efetivamente, essa é uma necessidade que nós temos, principalmente para o planejamento. Quer dizer, hoje, pobre da EPE, a EPE recebe uma série de estudos
que as fontes têm vários atributos, atributo A, B, C, D, E, F. Eu mesmo fiz muitos desses estudos, participei, mas coitado de mim hoje na EPE, eu não tenho condições de verificar o valor daqueles atributos, porque eu não tenho ferramentas que me permitam simular. As minhas ferramentas hoje, elas têm uma série de limitações que elas demandam aperfeiçoamentos. O pobre do ONS, está o ONS, coitado, fazendo balancing entre geração e demanda, reservando capacidade de intercâmbio. Está aí tomando um sufoco enorme, com rampa de termoelétrica, por intermitência de renováveis. Mas é claro, gente, o ONS tem que incorporar essa variabilidade nos seus procedimentos operativos, para que a gente tenha um processo de decisões mais robustas. Então, esse é um desafio esse que, efetivamente, o Barata e eu, a gente tem estado muito alinhados, tá? Fim já não, baixa essa placa aí, isso, cuida, vira ela que eu tenho um problema de dislexia, eu fico olhando. Efetivamente, temos que nos alinhar, e esse ponto ele é fundamental para o setor. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um reservatóriozinho que tem capacidade de regularização de 5 horas na minha PCH. Me dá um benefício de ponta? Mas não dou mesmo. O que a gente faz? Vamos fazer um preço horário? Vamos fazer um preço que reflita o sinal econômico para que isso esteja fatorado? Aí a gente conversa. Tá? Então, gente, vamos pensar integrado. Tá? Esse é o ponto fundamental e os modelos, eles são partes fundamentais. Então, a gente tem que aperfeiçoar. Isso é natural, tá, pessoal? Isso não é uma crítica ao que a gente tem, isso é um reconhecimento de que o mundo mudou, vamos para frente. Tema 2, preços de curto prazo. Formação de preços de curto prazo. A gente tem que, claro, melhorar isso. Tá? Mas eu tenho visto algumas discussões que, olha, tem que fazer oferta de preços por bid. Por quê? Porque o preço por bid diminui o ESS. Tem nada a ver. Tá? Gente, formação de preço por custo, formação de preços por oferta, tem somente a ver com gestão de riscos. Quem é o responsável pelo processo de tomada de decisão? Se é o operador e o modelo computacional ou se é o agente individual. Tá? O ESS, eu queria aqui lançar a campanha nacional de desdemonização do ESS. Tá? O ESS não é coisa do demônio, não vive na casa de Satanás. O ESS ele é uma ferramenta necessária, porque o despacho fora da ordem de mérito é a ferramenta que o operador tem para acomodar aquelas intermitências de curto prazo que vão acontecer, as falhas, as quebras. Tá? Isso em outros países chama-se Out of Market Dispatch. Pode procurar, vocês vão encontrar quanto que o PJM gasta com isso. O que a gente tem que fazer? Usar o Out of Market Dispatch com moderação. Tá? É remédio tarja preta. Por quê? Porque quando a exceção vira regra, claro, aí a gente bagunça o fundamento. Tá? Mas esse ponto é fundamental. Tá? Então, a gente tem que discutir o que? A alocação de riscos. Tá? Mais uma vez. MRE. O MRE, eu acho que efetivamente ele tem, eu ia usar a palavra desafios, mas eu acho que ele tem problemas. Tá? Problemas porque ele foi pensado numa realidade que não é a realidade que a gente tem hoje mais. Naturalmente, com aumento da participação térmica, com aumento das renováveis, a geração hidrelétrica vai ser deslocada, isso é natural. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente pode ter um processo de competição para quem verte primeiro. É a água do MRE ou é o vento da Elbia? Pode ser. Tá? Eu posso verter o vento da Elbia, dou a prioridade para o MRE. Ou posso verter o MRE, dou a prioridade para a Elbia. Ou posso fazer um leilão para ver quem verte primeiro. Esse tipo de discussão vai estar no cerne do processo de aperfeiçoamento. Porque, efetivamente, o MRE, que é algo que teve o seu papel, ele vai ter que ser muito repensado. Não adianta a gente achar que vai ser com uma solução aqui ou ali que a gente vai mudar isso. Tem que pensar de forma integrada e vai ser um trabalho grande para a gente. Outra coisa é a adequabilidade e firmeza do suprimento e financiabilidade. Quer dizer, eu tenho dito por aí, e tenho encontrado muito eco em muitos fóruns, que confiabilidade de suprimento é um bem público. Hoje a gente ainda não privatiza a confiabilidade. O que, na minha opinião, leva à necessidade da gente separar o lastro da energia, que é o requisito da confiabilidade, da energia propriamente dito, do contrato de energia, que é um hedge financeiro. Quer dizer, eu tenho que garantir que há cadeiras nessa sala para todos vocês sentarem e que as cadeiras aguentam o peso de todo mundo. Esse é o critério de adequabilidade e firmeza. Agora, se, por exemplo, o Rodrigo Ferreira quer sentar na cadeira do Guilherme Velho, porque a cadeira do Guilherme Velho é uma coisa legal, é um problema de preço. Isso é um hedge financeiro. Isso é o que leva a uma discussão forte sobre a separação
Isso, é muito mais bonito que eu. A separação entre lastro e energia, tá? Que é algo que eu realmente acho que o lastro tem que ser buscado de uma forma centralizada para garantir a adequabilidade, e uma vez que eu tenho necessidade de cadeiras atingidas, eu não tenho problema nenhum que um banco, quem quer que seja, venha aqui e faça um instrumento financeiro entre o Rodrigo e o Guilherme para a gestão da qualidade da cadeira, tá? Risco individual. Obviamente que isso aqui vai exigir a gente ter um mercado de contratos bem líquidos, porque senão a expansão se arrebenta, a financiabilidade tem um problema. Também nós não somos malucos, podemos até parecer, mas quando você separa os dois, a gente precisa de um mercado de contratos que seja líquido, que tenha contratos de energia, não lastro, energia, tá? Que possam garantir a financiabilidade. Esse ponto ele é fundamental. E uma coisa que também é fundamental para a gente é buscar, na remuneração da geração, o reconhecimento de serviços. Quer dizer, gente, o Brasil não vende só energia, o Brasil vende energia, reserva primária, secundária, terciária, regulação, black start, isso são serviços. Serviços que, em todos os países, o lastro é separado da energia, em todos os países os contratos são instrumentos puramente financeiros, em todos os países os serviços são bastante reconhecidos. Tá? Bom, o que mais? Isso linka com a expansão da oferta, quer dizer, na expansão da oferta, eu acho que o Romeu, ele fez uma fala que eu gostei muito, e gosto muito, que primeiro a gente tem que ter um realismo nos recursos primários que nós teremos. Quer dizer, gente, nós vamos buscar as hidrelétricas, tá? Nós vamos lançar movimento de recuperação, vamos buscar os reservatórios. Isso será feito com diálogo, isso será feito com sustentabilidade, será feito com comunicação, com integração, vale para a transmissão também, tá? Para diminuir a barreira ambiental. Agora, nós seremos pragmáticos. Se não tiver, ok, vamos para a alternativa, vida que segue. A alternativa pode ser mais cara ou mais barata do que a hidrelétrica. Então, nesse ponto, acho que o pragmatismo tem que estar muito na mesa. E aí nós vamos ter uma necessidade muito grande da harmonização entre gás e eletricidade. Quer dizer, não tem dúvida de o que a gente gosta. A gente gosta de hidrelétrica e renovável. Tá? Mas se eu não tiver hidrelétrica, olha, eu tenho a térmica a gás como recurso fundamental para aportar despachabilidade. E mesmo a térmica a gás inflexível, aquela que a turma do contrato de gás adora, ela tem um valor enorme para a gente, porque ela basicamente garante recuperação de reservatório e ela libera as hidrelétricas para fazer a modulação e garantir o atendimento à variabilidade de carga causada pelas renováveis. Tá? Então, isso tem um limite, evidentemente, se todo mundo for inflexível, a gente verte, né? Mas tem um limite que a gente vai começar a olhar essas coisas. Isso liga com os leilões, quer dizer, os leilões de energia, eu vejo eles como facilitadores para a gestão de risco. Eu estou terminando já, preciso de mais 120 segundos. Você me dá, Guilherme? Só para terminar o último slide que eu tenho. O leilão como facilitador, quer dizer, leilão por fonte, os leilões hoje já são por fonte, a gente tem que explicitar um pouquinho melhor, mas para explicitar eu preciso ter um critério, para ter um critério eu preciso ter um modelo computacional, então esse é um ponto fundamental. A questão do leilão por supermercado, quer dizer, isso, gente, não é tabu nenhum. Claro que a TUS tem que dar o sinal, é óbvio. Tá? A TUS a função dela é dar o sinal. Mas, se a TUS não der, até onde a TUS vai? O planejamento tem que perseguir. Para trazer para vocês uma discussão, novamente o PJM tem os capacity markets. Né? Aí o capacity markets é o mercado. Aí o PJM botou um L no capacity markets, ele chama de locational capacity markets. Então, ele faz um mercado locacional. Ele procura capacidade locacional. O que eles fizeram? Fragmentaram, tiveram pouca competição, estão agora aumentando o tamanho das zonas. Isso é um processo normal, é natural, e a discussão desse tipo de mecanismo a gente vai fazer com todos vocês. Tá? Um tema que para mim também é meio controverso, mas eu queria colocar em pauta, é a adequabilidade dos contratos à realidade física e financeira do sistema. Veja, nós criamos hoje o melhor produto para renováveis do planeta, que é um contrato com conciliação quadrienal e com meta de produção anual. Esse é o produto. Tá? Da mesma forma que o Obama é o cara, esse é o produto mesmo. Então, é o produto que permitiu que as renováveis aqui bombassem. Como eu disse, a vida lá no Chile é dura. É contrato por quantidade com obrigação de produção horária. Tá? Nós fizemos um contrato que ele aloca o risco de uma forma diferente. Por que a gente fez isso? Porque a gente é maluco? Já disse, pode até parecer, não é. Nós fizemos isso porque nós temos capacidade de armazenamento. Então, a gente usa a hidrelétrica como buffer.
Agora, se eu perder a capacidade de armazenamento, se eu não conseguir fazer as hidrelétricas, indo para o extremo, se eu operasse o sistema da Arábia Saudita, que é um sistema 100% a óleo diesel, totalmente térmico a diesel, eu não posso ter contrato com conciliação quadrienal. Concordam comigo? Por quê? Porque aí eu tenho custos diretos do balancing. Tá? Então, essa é uma reflexão que a gente vai ter que fazer. Até que ponto a matriz para onde nós estamos caminhando condicionará os produtos que nós tão bem licitamos nos leilões feitos até agora. E o último tema, que é o tema mais controverso, é a financiabilidade. Por que o Chile compra energia a $30 solar? O que está, na verdade, ali por detrás, dado que o Chile tem um fator de capacidade que é pior do que o Brasil e um CAPEX que é até um pouco maior? É muito simples. O Chile, assim como o Peru, o México, a Colômbia, o Panamá e muitos outros países, oferecem um PPA aos investidores que é em dólar. Tá? E esse PPA em dólar, ele faz o quê? Ele permite que os fundos de investimento das professorias de Copenhague, lá da Dinamarca, venham para a América Latina oferecendo capital a 1,5% ao ano por 16 anos. Tá? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Mas, Barroso, você está propondo dolarizar os PPAs? Não. Eu estou propondo pensar fora da caixa. E até lá na EPE, não vou deixar de citar essa história, eu cheguei na EPE, né, comentei isso no Enase, se eu não me engano, cheguei na EPE, já me perguntaram, olha, mas você é governo, foi PPA em dólar, você está maluco e tal. Eu falei, você é contra? Aí o Emílio, que é meu assessor, uma pessoa doutorada em economia pela PUC-Rio, rapaz, sensacional. Não, eu falei, então faz o seguinte, você vai escrever no papel por que você é contra, eu vou escrever por que eu sou a favor, vamos fazer uma notinha, mandar para o Ministério, tentar fazer uma discussão. A gente quer discutir, ninguém quer indexar a economia, ninguém quer fazer nada, a gente quer fazer uma análise de se o custo disso é maior do que o benefício num período onde nós não vamos ter dinheiro barato. É uma reflexão, eu acho que a gente tem que pensar e eu acho que tem que discutir, não adotar, não tem nenhuma iniciativa sobre isso, nenhuma, tá? Estou sendo muito cauteloso e é uma iniciativa minha, eu comentei isso, tá? Até comentei há muito tempo com o Eduardo, a gente não chegou a interagir sobre isso, mas eu acho que é uma reflexão que a gente pode concluir que não vamos fazer, beleza. Os contratos das térmicas hoje já são praticamente em dólar, porque o CVU é dolarizado e o RF-Combi é dolarizado. Tá? Hoje é assim. Tá? Então, vamos pensar fora da caixa naquela linha. Tá? E na distribuição, eu acho que a separação, comercialização fio, ela é fundamental, e o tratamento dos contratos legados, eu acho que vai ser importantíssimo quando a gente olhar para frente. E aí, se a gente fizer tudo isso, eu acho que a gente pode começar a perseguir esse caminho, aí, efetivamente, com muita transparência para vocês, eu acho que a gente pode pensar em fazer uma ampliação muito mais agressiva do Mercado Livre. Por quê? Porque aí agora, vou terminar, você já me deu o cartão azul, mas eu estou quase terminando agora eu vou ler para vocês o filme completo. O mercado que eu tenho, modelos que me permitam fazer estudos integrados de planejamento e operação, que eu tenho preços que são críveis e me dão sinais claros para tomar decisão e gestão de risco, que eu tenho um processo de alocação de risco definido para garantir a expansão da capacidade, que eu tenho um mercado de contratos líquidos, com referência de preços interessantes, um mercado que eu tenho um esquema para fatorar decisões de política energética do planejamento e garantir que nós tenhamos adequabilidade e firmeza. E o mercado que eu separei bem o que faz a distribuidora, e eu tratei os passivos da distribuidora, esse é o mercado que a gente pode soltar a franga e liberalizar de forma consciente. Tá? Por quê? O que realmente eu acho é que se a gente pegar esse item e botar aqui em cima, botar esse item, botar aqui embaixo, esse item botar aqui no meio, esse item botar aqui, a gente vai acabar gerando algo que vai demandar um puxadinho. O puxadinho gera uma jabuticaba, e a jabuticaba fica sendo algo só do Brasil. Então, eu queria terminar aqui a minha apresentação, agradecer a vocês, pedir desculpas ao Guilherme, mais uma vez, pelo tempo que eu me excedi, mas essas são ideias, tá? Ideias na mesa, como o ser humano é muito melhor em criticar do que em propor, eu queria agora que todos aqui efetivamente criticassem, porque a minha função foi botar lenha na fogueira, e vamos fazer essa fogueira agora crescer. E, efetivamente, para o pessoal do P&D, o recado efetivo que eu acho que fica é essa linha do partido. A gente quer pensar um pouco dessa forma, e com isso a gente quer ter o setor que a sociedade brasileira merece. Muito obrigado.